Notícias ao domingo no ar, bem-vindo. Subiu para 5 o número de vítimas mortais do acidente rodoviário ocorrido ontem na cidade de Moçambiques. Mais um paciente que se encontrava a receber tratamento no hospital Ngola Kimbanda acabou por morrer, sendo a segunda morte intra-hospitalar registada. A gravidade dos ferimentos provocada pelo acidente levou à morte de 2 dos 4 pacientes que se encontravam a receber tratamento no hospital Ngola Kimbanda. As vítimas foram todas projetadas para fora do veículo sinistrado, caracterizado por despiste e capotamento. Deste modo, subiu para 5 o número de vítimas mortais provocada pelo acidente de viação ocorrido sábado nas imediações da Praia Amélia, em Moçambiques. Trata-se de um paciente masculino de 26 anos de idade, negro, na qual entrou inicialmente abordado como um politraumatizado. O mesmo teve um predomínio de trauma abdominal, trauma crânioencefálico. Esse paciente também teve uma fratura da tíbia e perônio, uma fratura aberta. E desde a sua entrada esse paciente foi abordado como crítico, mesmo após a cirurgia. O mesmo apresentou uma ligeira estabilidade hemodinâmica, mas diante dos serviços dos cuidados intensivos, o mesmo paciente foi evoluindo de forma negativa, tendo feito paragem cardíaca por volta das 19 horas, onde intervimos com reanimação, tentativa de ressuscitação cardiopulmonar, mas infelizmente acabamos não tendo êxito. Perderam a vida Antônio Matias, mais conhecido por Malô, o seu irmão Daniel Matias, Edmilson Sacassau ou simplesmente DJ Baluba, Daniela Muniz e Samed Graça. São pessoas muito jovens que tinham muito para dar, mas infelizmente viram a sua vida interrompida. E nós, como jovens, sentimos-nos bastante a perda deles, e dizer mesmo que o Namibe, nessa altura, vive um momento não muito bom em função do que aconteceu. Acabar de perder 5 jovens dói, é uma perca para a província, é muito doloroso. Peço que os próximos jovens talvez tenhamos mais cuidado, amor ao próximo, mais cuidado com a vida, porque a vida é só uma. Até ao momento, 2 pacientes seguem internados na maior unidade sanitária do Namibe, um dos quais ainda inspira cuidados. Temos um dos pacientes desse mesmo incidente, encontra-se estável, graças a Deus, com critério já para alta, né? Mas tendo em conta a magnitude do acidente, preferimos manter o paciente ainda em observação. Esse paciente encontra-se em serviço de cirurgia, né? Com uma vigilância permanente, mas referi que esse paciente tem bom estado físico. Já o outro paciente continua ainda em abordagem emergente. Nesse caso, esse paciente foi operado também pelo serviço de ortopedia, né, pelo médico ortopedista, e o mesmo continua em um estado preocupante. A sociedade do Namibe lamenta a partida prematura de jovens na flor da idade que ainda tinham muito a contribuir para o crescimento da província em particular e do país no geral, ao mesmo tempo que aguardam pela rápida recuperação dos feridos. Todo mundo que puder aqui com uma vela pedir aos que estão vivos, que as pessoas oram e peçam a Deus que proteja aqueles que estão vivos, não queremos perder mais nenhum deles. Já estamos com uma dor imensa pelas as 5 pessoas que se foram, é lamentável, mas só o Namibe que perde, Ontem tivemos no hospital com familiares, amigos, a fazermos aquela corrente positiva para aquelas pessoas que ainda estão lá sob o cuidado médico. E a nossa corrente continua, porque dos que lá estão sob o cuidado médico carecem da nossa força positiva, carecem dos nossos joelhos dobrados, pedir a Deus que conduza o tratamento dele para que saiam de lá com vida.
Eu aconselho a população a ter prudência, calma, e como todos nós sabemos que os pacientes normalmente estão sempre associados com o etilismo, né? E acho que essa frase, quem bebe não conduz, é uma frase já antiga, é conhecida por todos, e que eu aconselho que que os caros cidadãos realmente aderem a essa frase, pois não estamos a ter bons resultados nessa associação de direção e etilismo. De recordar que o Departamento Provincial de Viação e Trânsito aponta o excesso de velocidade como sendo a presumível causa do acidente. Incêndio deixa o Hospital Materno-Infantil de Indalatando, na província do Kwanza Norte, às escuras. A situação obrigou à transferência de todos os doentes internados para o Hospital Mário Pinto de Andrade, tudo por causa de um curto-circuito. Nesta altura, já decorrem os trabalhos para a reposição do funcionamento normal do Hospital Materno-Infantil. O que está a se fazer atualmente é os trabalhos de seccionamento daquela extensão que está queimada, substituição do quadro geral e posteriormente fazer a sua montagem e dar o restabelecimento da energia ao nosso hospital. Os trabalhos poderão durar quanto tempo? Damos agora um prazo de 24 horas, porque os trabalhos estão muito avançados, os equipamentos já estão, uma parte dos equipamentos já estão aqui na nossa unidade, os restantes equipamentos já estão a caminho, então demos aí um prazo de 24 horas para o restabelecimento da energia no nosso hospital. Doutor, quantos doentes foram transferidos para as diversas unidades sanitárias? Transferimos um total de 40 pacientes, dentre gestantes e crianças, para as unidades do hospital, para as unidades, o Hospital Geral Mário Pinto de Andrade e o Hospital Municipal do Cazengo. Já conseguiram detectar a causa do incidente? Bem, ainda é muito prematuro falar disto, mas acredito que os técnicos, a seu tempo, vão poder pronunciar-se já em relação a este quesito. Okay. Doutor, qual é o valor dos danos causados por este problema? Os danos causados estão avaliados em mais ou menos 8 milhões de kwanzas. Apelo a deixar a todos, doutor. Apelo que eu deixo à nossa população é que mantenha calma, o hospital brevemente será já entregue e vamos, em situações de saúde, nos dirigir aos hospitais próximos, nomeadamente o Hospital Municipal do Cazengo e o Centro de Saúde de Referência Municipal do Sassa. Seguimos com outras da atualidade nacional. 18 pastores da Palanca Negra Gigante, afetos à Reserva Natural Integral do Luando, em Malães, vão beneficiar de um curso intensivo de 45 dias para ostentarem a categoria de fiscais na Escola Nacional de Catalangombe, no Parque Nacional da Kisama. A proteção da Palanca Negra Gigante, símbolo da fauna angolana, tem sido um desafio do governo da província de Malães, em parceria com o Ministério do Ambiente. Com base nesta estratégia à luz da nova gestão, 18 antigos pastores do Antílope transitam para a categoria de fiscais da Reserva Natural do Luando. A Reserva Integral do Luando é uma área de conservação muito importante porque não é como o Parque Nacional de Cangandala, que é uma área para fins turísticos. A reserva é uma área para fins científicos e, sendo ela o habitat natural, devemos conservar, preservar e ter maior atenção a esta área. A ideia é dotar os pastores de novas ferramentas que visam garantir maior fiscalização das áreas de conservação da biodiversidade, de forma a evitar fenómenos da caça furtiva. Para tal, vão beneficiar de um curso intensivo na Escola Nacional de Catalangombe, afeta o Parque Nacional da Kisama. Realmente eles trabalhavam com a Fundação Kisama. Obviamente, ter terminado a missão deles na Fundação Kisama não podem dar sequência dessa atividade sem que sejam formados. No Parque da Cangandala temos 56 fiscais. Na Reserva Natural Integral do Luando temos 31 fiscais. Mais 18 pastores agora que vão ser formados, que vão vir fazer o somatório dos 31 mais 18. Nós na reserva temos 3 comunas e queremos fazer em cada comuna um posto com os seus efetivos, criamos uma base que vai reportar. Naturalmente, vamos dividir esses nas 3 comunas como o lançamento dos primeiros e, consequentemente, formar mais outros para que realmente o número cresça.
Atualmente estão controlados no santuário do Parque Nacional de Cangandala 200 exemplares. O Luando tem mais. Não fizemos censo de contagem, mas o Cangandala já fizemos censo de contagem. 18 pastores da Palanca Negra Gigante, afetos à Reserva Natural e Integral do Luando, seguem para a formação na Escola Nacional de Catalangombe, no Parque Nacional da Quissama, e regressam a Malães na categoria de fiscais da mesma reserva. Na província do Bengo, o programa de desminagem em curso na zona do Triângulo dos Dembos vai permitir a eletrificação da zona. Nesta altura já estão desminados mais de 4 milhões de metros quadrados dos 5 previstos. Os municípios do Dande, Dembos e Nambuangongo afiguram-se como os locais onde existem maior foco de minas, pois é neste triângulo onde foram desminados mais de 4 milhões de metros quadrados dos 5 milhões programados. A nossa situação geográfica em localização de minas, quase em todos os municípios ainda estão representados. Isto porque do levantamento feito, só este ano é que conseguimos ter uma ONG internacional que está a acompanhar os serviços de desminagem em áreas conhecidas impactadas. Para 2025, a prioridade. Temos a ajuda popular da Noruega, que está a desminar em áreas conhecidas no município dos Dembos, que é no Quindongo 1, na Mata Saúde, e aqui no Dande estivemos no quilômetro 27 também com a APN, e neste momento a APN está a fazer também no quilômetro 30 do Icau. E a Cubuila Desminagem, que é uma empresa de prestação de serviço, está a fazer a desminagem do projeto de eletrificação do Triângulo, incluindo Nambuangongo. O projeto de eletrificação dos Dembos está a bom caminho. Creio eu, em termos percentuais, deve estar a 85%, 90%. Isso porque as chuvas é que baixaram o ritmo. A equipa da Cubuila já percorreu de Cachito ou de Mabubas ao Triângulo todo. E neste momento estão no território de Nambuangongo, em que lhes falta 6 km para concluir. No AMBO, a população aponta vantagens e ganhos que podem advir da nova divisão político-administrativa da região. Novos serviços públicos e empregos é o que a juventude espera desta iniciativa do Executivo angolano, que visa aumentar mais 6 municípios aos 11 existentes na província. No AMBO, 6 comunas foram elevadas à categoria de município. Trata-se do Alto Ama, Bimbe, Cuima, Chilata, Galanga e Sambo. Os mais variados segmentos sociais apontam as vantagens da divisão administrativa em curso na província. Isso trará mais benefício para o povo do AMBO. Em termos mesmo na parte de saúde, os serviços e outros serviços, a educação, isso tudo dará muito benefício para o povo do AMBO. Terá mais emprego também para o povo do AMBO, não só. Mais municípios, numa primeira fase identificamos que vai gerar mais empregos, melhores serviços de maior qualidade. Numa altura em que temos alguma população, por exemplo, de Calima, que tem que vir até aqui ao AMBO para fazer o registro civil. Nessa altura, a Calima vai ter a sua própria conservatória de registro civil, vai ter a sua própria Gabinete Municipal de Saúde, Gabinete Municipal da Educação. Então, essa divisão administrativa vai claramente gerar maior proximidade entre o Estado e o cidadão, vai gerar maior emprego para a juventude, com certeza novos postos de serviço serão abertos, haverá concursos públicos e vai baixar o nível de desemprego. Portanto, podemos concluir que é sempre um ganho para o país. Os mais recentes municípios do AMBO juntam-se aos 11 existentes, totalizando 17 na sua estrutura. Expectativas relacionadas com a aproximação dos serviços junto das populações, acho que essa é a primeira expectativa. A segunda expectativa está relacionada com as oportunidades que esses municípios poderão proporcionar à população, nomeadamente a questão do emprego e também da disponibilidade de serviços que outrora estavam mais concentrados nos anteriores municípios,
e que a expectativa é que esses serviços agora estejam perto das populações. Portanto, ao meu entender, são essas dimensões: primeiro, a aproximação de serviço e também a oportunidade de trabalho que esses municípios poderão proporcionar às populações. Vai representar tudo aquilo que nós esperamos, desenvolvimento destes municípios que talvez, se calhar, estão adormecidos. Eles hoje vão aparecer com a descentralização dos serviços, mais próximos das comunidades, mais próximos daquilo que são, eu acho, que as pretensões do nosso Executivo. A população do Embu enalteceu a iniciativa do Executivo angolano sobre a nova divisão político-administrativa, que passa atualmente a contar com mais municípios, o que asseguram vai permitir uma maior proximidade dos serviços públicos nas comunidades. As comunas ficam muito distantes e agora que o Estado resolveu que algumas comunas passarão a município, na minha opinião, é bem-vindo esta notícia e trará muitos benefícios. Temos agora municípios do tipo A, do tipo C, do tipo D e do tipo E. E fruto e em função do regime ou do tipo de município, a orgânica deste município será maior ou menor. E ali há este processo de mobilidade e provável recrutamento de novos funcionários para então cobrir a necessidade real de cada município. As populações esperam em si mais desenvolvimento nessas circunscrições territoriais, olhando para o orçamento que agora estes municípios que anteriormente eram comunas passarão a ter e a gerir para a construção de novas infraestruturas e outros bens essenciais para a população. No âmbito da implementação da nova divisão administrativa, a província do Embu passou a contar com 17 municípios e 30 comunas, enquanto que o país passa para 21 províncias, 326 municípios e 378 comunas. O fomento de novos postos de trabalho e a aproximação de serviços sociais são alguns indicadores de desenvolvimento para as 10 unidades territoriais administrativas do BIE no quadro da nova divisão político-administrativa. A província passou a contar com 19 municípios. Uma reforma no setor político-administrativo que faz emergir novas províncias e novos municípios. Medida que pode contribuir para a redução das assimetrias, garantindo mais inclusão social às populações, impulsionando o desenvolvimento dentro das comunidades. Pensar em colocar aí estruturas, escolas, hospitais, administrações, postos policiais, estradas. É claro, esses serviços todos garantem um desenvolvimento para essas comunidades. Processo onde a atração de quadros se destaca com a implementação de políticas que visam dar novas oportunidades de emprego aos jovens e não só. Continuar a investir nos projetos estruturantes que têm a ver com a reabilitação e a construção de infraestruturas rodoviárias para que possamos então ter o acesso mais bem facilitado a nível dessas circunscrições, a nível desses entes administrativos recém-criados. Economistas no BIE perspectivam a criação de novos postos de trabalho e a aproximação dos serviços públicos. Buscar por um serviço que eles não têm na sua localidade. Então são alguns esforços que eu pessoalmente acredito que chegaram num momento que exatamente estávamos a precisar para elevar os níveis de confiança, porque as populações precisam ter devolvido aqui a esperança de que dias melhores virão. A nova configuração eleva as comunas a municípios como oportunidade para a construção de novas infraestruturas e a melhoria de condições de vida das famílias. Aí podem existir concursos e os jovens devem estar preparados para poderem começar a trabalhar nesses novos municípios, fazer força, serem os pioneiros destes grandes municípios. Eu também consigo ver ali o grande desenvolvimento, principalmente as vias.
porque nós temos certeza que muitas vias nossas estão com muitas dificuldades. Já com esta institucionalização, o governo poderá dar mais atenção, colocando estradas em condições, colocando mais escolas, colocando mais hospitais, e a própria população também poderá desenvolver de que maneira. 10 comunas foram elevadas à categoria de município a nível da província do Bié, prefazendo atualmente 19 municipalidades das 9 que anteriormente configuravam a divisão político-administrativa. Está difícil circular no troço Instituto Nacional de Petróleo até o município do Amboim, devido ao mau estado da estrada 240. A situação tende a piorar face à chuva que cai todos os dias um pouco por toda a província do Kwanza Sul. Está cada vez mais difícil circular na Estrada Nacional 240, troço Instituto Nacional de Petróleos, município de Amboim, devido ao aumento de buracos ao longo de quase todo o percurso. A Estrada Nacional 240 é de extrema importância para o escoamento de diversos produtos do campo aos principais centros comerciais da província e do país. Este troço Gabela-Sumbe está uma situação muito desagradável relativamente aos automobilistas, não é? Gostaríamos que nos vindouros dias se melhorasse. Tem muitos buracos. Deveriam ver isso o mais rápido possível. Está mal mesmo. Além de dificultar a transportação de produtos do campo, o mau estado da Estrada 240 tem vindo a provocar inúmeros constrangimentos em casos de pacientes que devem ser evacuados do interior para a capital do Kwanza Sul. Essa paciente que eu disse da Kibala não chegaria ao Sumbe, se calhar não chegaria às 27, o desvio da Conda, não chegaria às Salinas, já perderia a vida no caminho, associando o estado dela e também o mau estado da estrada. Então é uma preocupação para nós. O administrador municipal do Amboim, Darcy Afonso, aconselha aos automobilistas e não só a manterem-se calmos, pois o assunto já é do domínio das autoridades de direito. O camarada presidente João Lourenço aprovou recentemente um decreto que autoriza e delega a competência ao ministro das Obras Públicas para poder proceder os contratos e outros meios contratuais para a reabilitação da estrada 240, petróleos ou desvio de petróleo até a saída da Gabela. É um ganho que nós teremos. Está difícil circular na Estrada Nacional 240, troço Instituto Nacional de Petróleos, município do Amboim. A polícia e o SIC no Bié detiveram 4 cidadãos acusados de roubo de máquinas de jogo de fortuna ao azar no município do Xinguar. Os implicados faziam-se passar por agentes efetivos da Polícia Nacional na província do Ambo. Com ela, realizavam as suas ações, alegando cumprir uma missão a mando superior, visando recolher máquinas de jogos de fortuna ao azar nos estabelecimentos comerciais da cidade do Ambo. O proprietário lesado obedeceu, tendo procedido à entrega deste material, mas desconfiado e inconformado com o que estava a ocorrer, comunicou de imediato às forças em serviço que os perseguiram quando estes se dirigiam ao mercado local, onde os mesmos, em ato contínuo, realizaram a mesma ação, recolhendo mais 2 máquinas no referido mercado, onde as forças conjuntas os flagraram e os deteram com 5 máquinas. Em posse dos supostos agentes da Polícia Nacional, foram encontrados vários meios, como armas de fogo do tipo AKM, pistolas, munições, rádios de comunicação. No momento da atuação, detectou-se que os mesmos se faziam portar de 3 armas de fogo de tipo, 2 de tipo AKM, sendo uma com 10 munições e outra com 9 munições, e uma pistola de tipo Barak com 15 munições, todas com números registrados, e de igual modo se faziam portar de 2 rádios de comunicação portáteis VHF e um cacetete. Para além dos estabelecimentos comerciais,
Os supostos efetivos realizavam as suas ações nos mercados da província do Huambo. Não por mando de algum chefe imediato, nem tampouco dos chefes superiores, pelo que a sua ação foi feita de forma individual ou em particular, sem o conhecimento das autoridades a nível do Comando-Geral da Polícia Nacional de Angola. Sendo um crime público, lesando os interesses dos cidadãos e com a agravante de serem membros da corporação, os 4 cidadãos em causa, sob mandado do Tribunal de Garantia do Xinguar, foram conduzidos à comarca do Cuito. O Serviço de Investigação Criminal no IS deteve uma cidadã acusada de falsificar comprovativos de transferência bancárias. O manuseio de plataformas digitais para a gestão de finanças pessoais ou coletivas, assim como o uso de equipamentos informáticos, deve ser feito com responsabilidade e muito cuidado. O desvio de algum dado bancário pode criar prejuízos incalculáveis. Esta jovem de 22 anos está a ser acusada pela prática de crime de falsificação de um comprovativo de transferência bancária para obter diversos bens. A detenção da cidadã, que também é estudante, resulta de uma denúncia na sequência de um trabalho de inteligência do Serviço de Investigação Criminal. Dizer que essa cidadã possui um aplicativo no seu telemóvel que lhe permite alterar as datas, os nomes e também os IBANs naqueles comprovativos boldirões de transferência. Dizer que a cidadã é confessa, que já praticou vários crimes de burla por esta via, solicitando então cidadãos que por meio das redes sociais efetuam a comercialização de produtos e onde ele consegue fazer a alteração dos boldirões, alterando assim os IBANs e também valor, simulando ter feito o pagamento. As vítimas são preferencialmente pessoas que exercem atividades comerciais e que depois de consumada a burla, vêm-se a braços com os prejuízos criados pela suposta criminosa. A acusada será encaminhada aos órgãos competentes e, por isso, o porta-voz do SIC, subinspetor Zacarias Fernando, alerta os cidadãos para uma atenção redobrada. Apelar aos cidadãos a ter muito cuidado quando se faz um comércio ou então qualquer negócio por via das redes sociais, ter muita atenção naqueles que são os boldirões ou comprovativos de transferência ou mesmo então de depósito que são feitos aos clientes, de formas, em caso de alguma dúvida, consultar o Serviço de Investigação Criminal, de formas a termos mais dados e verificarmos se o boldirão é realmente verdadeiro ou então falso. Uma prática que nos últimos tempos ganha corpo no país e que está tipificada nos crimes informáticos. E chegamos ao fim das notícias ao domingo. Obrigado pelo carinho da audiência. Já a seguir o programa Selo Cultural com Lisdália Nascimento, que hoje vai à conversa com Vitória Avelina Dias Soares, mais conhecida no mundo artístico como Tia Totonha. É para acompanhar já a seguir. Boa tarde.